Daniel capítulo 6, leitura da palavra de Deus, nesse dia que o Senhor fez para a glória dele. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar neste pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes, sátrapas, foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, será jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, selecione ou sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram junto à casa de Daniel, encontraram-o orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real, e perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem se fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a outro homem, não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e persas, não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto até o rei e disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e persas, e que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova do leão. O rei disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra, ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel, com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova, não se achou nele ferimento algum, porque ele havia confiado em seu Deus, aleluia. O rei deu uma ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões. Ele, seus filhos e mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam na terra: que a paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino,
todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, Ele permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus. A Babilônia caiu. Capítulo 5. O reino da Babilônia caiu, foi vencido, foi superado, foi entregue por Deus ao Medo-Persa, um novo império. Os impérios mudam, mas os homens maus continuam. Os governos mudam, mas o coração do homem continua mau. Mesmo num novo reinado, nós percebemos aqui uma nova estratégia para poder destruir o bem, destruir a justiça. Por isso que Dario é muito interessante, ele é diferente de Nabucodonosor. Ele escolhe aí para administrar, no versículo 1, administrar o seu reino. Ele coloca ali 3 presidentes, Daniel era um deles, e também, pelo menos aí, 100 sátrapas, governadores, administradores. E nesse contexto, amado, para administrar o seu reino, ele coloca pessoas importantes, porque nenhum governo, ele se estabelece sozinho, e uma das tarefas mais importantes do governo é escolher as pessoas que vão trabalhar com ele, que sejam pessoas principalmente honestas. O texto mostra isso. Ele queria pessoas que ajudassem a administrar. Era 120, melhor, aí, sátrapas, governadores, para que administrasse o seu reino, e 3 presidentes, do qual Daniel era um deles. E nós percebemos algo terrível logo de início, que entre esses 120 que ele escolheu, só Daniel era fiel e honesto. Às vezes a gente acha que um presidente vai resolver o problema, um prefeito, um governador. Nós precisamos orar para Deus colocar pessoas também íntegras ao lado deles. E aí a gente também percebe uma diferença entre Dario e Nabucodonosor. Dario tinha temor de Deus. Dario tinha um amor, consideração especial por Daniel, pelo Senhor. Ele só teve que cumprir essa palavra porque ele foi envolvido por um esquema, porque aqueles homens, movidos por inveja, amado, às vezes a inveja, às vezes é pior do que a ira e do que o ódio. Pessoas que começam a ter inveja da posição do outro, querem tomar o lugar do outro, querem a honra do outro. Esses homens não se contiveram diante de Daniel, porque ele era um homem honrado, um homem íntegro, um homem honesto, um homem de Deus, e eles não tinham o que falar de Daniel. Que coisa maravilhosa. É possível a gente ser íntegro numa sociedade injusta. É possível ter pessoas honestas em governos, e no meio dessa política, que hoje nós sabemos há uma crise terrível de integridade e de confiabilidade. É possível. Deus levanta pessoas como Daniel. Oremos para que Deus levante os Daniéis em nossa nação e nas nações. Porque o problema da corrupção, da inveja, o problema da injustiça é um problema de todos os povos, porque é um problema do coração do homem. Mas há governos que realmente podem ser mais honestos, há governos que podem ser mais tementes a Deus, ou buscar pelo menos glorificar o nome do Senhor, mesmo com as suas limitações e erros. E eu estou falando do capítulo 6 de Daniel. Ainda que hoje nós vivemos esse tempo de transição na nossa nação, de governadores e do presidente. Daniel e seus amigos que estavam lá no capítulo 2, eles conseguiam, mesmo com a mudança de governo, mesmo com as dificuldades que eles passavam, eles mantinham a integridade deles. Amados, podem se levantar contra você e contra mim, ao nosso redor as pessoas podem estar cometendo mal, os males mais terríveis. Nós podemos decidir ser íntegros e manter a nossa vida com Deus. Nós devemos fazer isso. A nossa fidelidade deve ser incondicional. A nossa fidelidade não pode depender das circunstâncias. A sua vida de oração não pode ser medida pela vida dos outros. Você pode ser alguém de oração, alguém que mantém a sua vida emocional equilibrada em Deus. Mas, amado, a gente percebe que Daniel só mantinha sua vida de integridade porque ele era um homem de oração. E nessa manhã, a palavra que eu quero trazer, nós estamos falando como entender os tempos, como discernir os tempos. Nós precisamos perseverar numa vida de oração. A perseverança numa vida de oração. Não é difícil começar um ano orando.
Não é difícil a gente durante uma semana fazer um propósito de orar. Não é difícil você participar de um encontro de oração durante 2 meses. Mas viver uma vida diária de oração constante, este é o nosso chamado. Não apenas é possível, como é o chamado e é o que Deus espera de você. O que Deus espera de você para hoje, para este ano, para a sua vida, é que você e eu sejamos pessoas que tenham uma vida de oração constante. Porque oração não é um ritual, oração não são palavras bonitas que a gente fala para Deus, oração é um encontro, é um relacionamento com o Pai, é uma comunhão com o Pai. Isso deve ser algo vivo dentro de nós, algo prazeroso, algo que nos dá alegria, deve ser a razão da nossa vida. Nos dias que a gente ora menos, porque nós corremos mais, trabalhamos mais, ou até temos dias de lazer, e isso tudo faz parte da vida, Deus não te culpa por isso, mas nesses dias deveríamos sentir falta, e logo no outro dia, colocar em dia o nosso tempo com Deus. Tempo a sós com Deus é o seu tempo mais importante todos os dias. O seu tempo a sós com Deus. E sabe qual é o objetivo do inimigo? Você sabe qual é o plano do diabo para você e para mim? É roubar o nosso tempo a sós com Deus. É nos convencer na mente que temos outras coisas importantes. É nos convencer na mente que Deus não nos ama, que nós não sabemos orar. É tentar nos convencer de que a vida atual, hoje, moderna, é difícil ter vida de oração. Daniel era um exilado, Daniel era um governador, Daniel era um homem cercado de pessoas que queriam destruí-lo, mas ele mantinha uma vida diária de oração. E pior, irmãos, você percebe que esses sátrapas tentaram paralisar a vida de oração dele? Por que o inimigo inspirou esses homens para que o rei emitisse um decreto, para que 30 dias ninguém orasse? Se viesse esse decreto sobre o Brasil, o que seria de alguns de nós? 30 dias você está proibido de orar. Por que Satanás moveu o coração dessas pessoas certamente para isso? Porque o inimigo sabe que se você decidir 30 dias seguidos orar por algo, Deus vai fazer algo grande na tua vida. 30 dias de oração é um tempo de oração que gera coisas no mundo espiritual, que confronta estruturas malignas, que muda realidades, e o inimigo vai fazer de tudo para paralisar a nossa vida de oração. O maior objetivo do diabo, amado, não é tirar seu carro, não é nem acabar com o seu casamento, tudo isso ele pode tentar. O maior objetivo do diabo é que você não tenha vida de oração. E se você ora, o inimigo vai tentar contaminar a sua vida de oração. Como? Porque se você ora, mas o coração não se quebranta, não se santifica, você começa apenas a orar como algo ritualista, repetitivo, essa vida de oração também é anulada, porque o céu só ouve aquilo que nasce de realidade espiritual gerada por Deus em nossa vida. Aquilo que não é nascido do Espírito é carne, e oração pode ser na carne. Oração pode ser um disfarce para gente que não quer mudar caráter, para gente que não quer consertar relacionamento, para gente que não quer perdoar, que não quer amar, e ele ora e jejua, e a Bíblia diz que isso tudo Deus não recebe. Por isso, o chamado nosso é para estar com o Senhor, mas de fato, deixar que a presença do Senhor nos santifique, nos transforme, que Ele nos abrace com o seu amor, mas que Ele nos corrija com a sua graça, com a sua bondade, e nos santifique cada dia mais. O inimigo tentou paralisar a vida de oração de Daniel, mas Daniel mantinha sua vida de oração. Por que Daniel mantinha sua vida de oração? 4 coisas importantes. Primeiro, porque Daniel tinha parceiros de oração. Amado, Daniel tinha parceiros de oração. Peça a Deus e os descubra, porque Deus dará a você pessoas que vão orar com você. Orar com você não é ficar orando todo dia por você, mas é alguém que você divide cargas. Eu estou orando por isso, vamos orar juntos. Nós como pastores temos aqueles líderes que a gente compartilha, olha, nós estamos orando por isso, ore juntos, e Deus vai dando palavra, e vai confirmando coisas, e Deus vai ajudando a gente a discernir juntos. Daniel tinha 3 amigos que oravam, lembram disso? Amigos de oração nos ajudam, amigos de oração, não são amigos apenas para contar problemas, às vezes até para falar de outras pessoas, mas pessoas sinceras que oram conosco e que têm coragem de falar coisas que às vezes vão nos confrontar. Segundo lugar, o que fazia de Daniel alguém que mantinha sua vida de oração? Ele tinha um lugar e um horário para orar todos os dias. O texto diz aí que ele orava todos os dias. Quantas vezes por dia?
3 vezes ao dia, e aonde? No seu quarto. Nós precisamos ter um lugar, às vezes na sua casa. Jesus fala, entra no seu quarto. Às vezes você tem o banheiro, às vezes você tem no seu trabalho um lugarzinho, um canto. Às vezes você entra no teu carro, às vezes você vai apenas para um lugar, mas o lugar faz com que você também construa um hábito saudável, um hábito de oração. Ah, pastor, parece meio religioso. Não, mas Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso não é ser religioso no sentido negativo da palavra, isso é ter disciplina. Se não tivermos disciplina, não perseveraremos em oração, não permaneceremos em oração. Pastor David Chu, pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul, ele diz: o segredo de ter uma vida de oração é acordar cedo. E eu digo, o segredo de acordar cedo é dormir cedo. Nós precisamos aprender. A nossa sociedade hoje tem se tornado noturna, em todos os lugares as pessoas dormem depois de meia-noite, sendo que Deus fez o sol, o anoitecer, para nos dar sinais que o nosso organismo precisa se recolher. O sono é uma bênção de Deus, que recupera a gente, que restaura a gente, e dormir cedo nos dá ânimo para acordar cedo, e a primeira coisa que nós devemos fazer a cada dia, é estar com o Senhor. Isso é honra, é estar com aquele que a gente mais ama, com aquele que nos ama, com aquele que nos transforma, com aquele que nos ensina, com aquele que nos acolhe. Estar com Ele todos os dias ao amanhecer, vai mudar a tua vida, mas é necessário disciplina, amigos de oração, disciplina. Em terceiro lugar, Daniel manteve a sua vida de oração porque ele não se intimidava diante das ameaças. Há coisas que vão ameaçar a sua vida de oração. Às vezes nós somos ameaçados por pensamentos que vêm. Se você continuar orando, pode acontecer alguma coisa ruim, o inimigo pode se levantar. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Se ele não pode, Satanás não pode tocar em nenhuma vida, até aquele que não teme a Deus, ele não pode tocar. Se Deus não permite, Ele vai tocar em você que está vivendo uma vida de oração, amado. Ah, mas vão me jogar na cova dos leões. O leão vai fazer jejum, porque o Senhor vai enviar anjos para estar ao teu lado. Daniel era um homem de oração. Por quê? Porque ele não se intimidava. Às vezes a gente para de orar porque os amigos zombam da gente, porque crentes não oram e começam a brincar com a gente, zombar das coisas sérias de Deus. E aí a gente começa a relativizar a oração, e a gente se nivela por baixo. A gente descobre que muitos entre nós não oram, mas Deus chamou você e a mim, e se você e eu ouvirmos a voz de Deus, não vamos nos intimidar pelo exemplo negativo de outros, ou pela decepção com pessoas que você conhece, que são pessoas de oração, e às vezes você percebe falha nelas, e aí o inimigo fala: viu, olha só, ele ora tanto, mas ele erra. Mas Deus te chamou para ouvir a voz dele e seguir o exemplo de Jesus e dos homens bíblicos como Daniel. Nós precisamos vencer as intimidações do diabo. No capítulo 1, lembra? Eles foram intimidados porque eles tinham que comer de todas aquelas comidas. Eles falaram: não, a gente não vai comer. Pessoas de oração não vão se intimidar com as ameaças do mundo, com os maus exemplos de alguns entre nós mesmos. Eles não vão se intimidar com as coisas ruins e negativas, que às vezes você começa a orar e algo negativo acontece, e aí logo vem a sua alma dizendo: olha, isso é porque você orou. Isso é mentira do diabo. Isso é para provar o teu coração. Se você realmente está orando por amor a Deus, nada vai te paralisar, porque estar com o Senhor vai ser o que é mais importante na tua vida. Mesmo se as coisas derem errado, mesmo se você começar a orar e você for lançado na cova dos leões, você for lançado na fornalha ardente, o Senhor estará com você em todos os momentos da sua vida. Tudo isso é para tentar nos intimidar. E em quarto e último lugar, Daniel tinha vida de oração, perseverou em oração, e porque ele cria no poder sobrenatural de Deus. Ele cria no poder sobrenatural de Deus. É muito interessante que não só Daniel cria. Você percebeu que Dario, ele não era um governante piedoso, conhecedor do Senhor, temente a Deus em todos os sentidos, mas ele era um homem que tinha um certo respeito pelas coisas de Deus, e ele até cria que Deus podia ter livrado Daniel. Ele até jejuou. Às vezes nós julgamos as pessoas que às vezes não têm o conhecimento de Deus como nós temos, maior talvez, mas há pessoas que o pouco que conhecem de Deus,
elas creem, elas têm um certo respeito, e elas até oram, e Deus vê o coração dessas pessoas. Ele era um governante, lembre-se disso. Nós temos governantes em nossa nação, que às vezes não são pessoas que andam com Deus, no sentido pleno da palavra que nós conhecemos bíblico, mas às vezes eles têm um certo respeito por Deus, eles oram, eles creem. E Daniel estava preso, amado, e o rei vai lá e fala assim: Daniel, será que o seu Deus não te livrou? E Deus mesmo mandou um anjo. Daniel fala: ó rei, vive eternamente. Daniel não estava amargo com o rei, Daniel não estava ofendido com as pessoas que jogaram ele ali, porque um homem de Deus guarda o seu coração debaixo do amor e da bondade de Deus. Ele é tão cheio da bondade de Deus, que ele não vai ficar contaminado por aquilo que fizerem contra ele. Na presença de Deus, não há como as ervas daninhas do pecado brotarem. A presença de Deus, ela vai matar aquilo que não presta em nós, ela vai matar as obras da carne que tentam nascer em nós. Nós temos essas lutas, mas quando você se expõe a Deus, o Senhor mesmo vai purificando o seu coração, vai arrancando as ervas daninhas. Sabe, amado, é impossível manter um coração puro e íntegro sem um encontro face a face com Deus todos os dias. Agora, é impossível ter um encontro face a face com Deus todo dia e manter um coração amargo, invejoso, irado e amargo, no sentido de não perdoar. Daniel sai daquele lugar e Deus o exalta. Por quê? Porque Daniel cria no poder de Deus. Deus podia não ter livrado Daniel, amado, mas toda pessoa que tem vida de oração sabe que não existe nada impossível para o nosso Deus. Deus pode e certamente vai surpreender você nesse ano. Amado, Deus pode fazer milagres extraordinários sem que a gente esteja orando. Mas quando a gente ora, os milagres extraordinários se tornam muito mais comuns na nossa vida. Ore pela tua família, ore pela tua vida, ore pelas libertações que precisam acontecerem na tua própria vida. Deus é poderoso para nos livrar. Em fases diferentes e em cada nível de prova, Daniel vinha de um governo para o outro. Deus é poderoso para fazer coisas grandes no Brasil, mudar realidades da nossa nação, e que a gente ore para que isso aconteça, para que nós sejamos bênção para outros povos, não para nos enriquecer e nos tornar mais esbanjadores, e levar homens ainda abusando do seu poder a explorar e roubar as riquezas da nação, mas para que o Brasil possa ser um país mais justo, que acolha melhor os mais pobres e que ajude nações a conhecer o nome do Senhor Jesus. Que assim seja, que sejamos homens e mulheres de oração. Pai amado, nós queremos te agradecer, porque se estamos orando é porque a graça do Senhor nos alcançou. Se somos de Jesus, é porque a tua bondade, o Espírito do Senhor, um dia soprou sobre a nossa vida, o Evangelho chegou a nós. Te bendizemos, Pai, nessa manhã, e te louvamos, porque o Senhor tem respondido as nossas orações. A nossa oração nessa manhã, Pai, é que o Senhor nos levante com o mesmo Espírito que estava sobre Daniel, nos torne homens e mulheres de oração, casa de oração que o Senhor está restaurando. Nos levante como homens e mulheres que vão discernir o seu tempo, porque estão diante da tua face, estão encontrando com o Senhor todos os dias e andam na tua presença de maneira irrepreensível. Que nós possamos ser assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.